Vamos começar a resolução do exercício 51. Tá? O enunciado diz que determine dentro do campo dos números reais a solução dessa equação matricial. O determinante dessa matriz tem que ser igual a 8 menos log de 8 na base 4. Então eu teria que calcular esse determinante dessa matriz que tem os elementos 2x, menos 1, menos 2, menos 1, 3, 1 e 2. Existem várias formas de calcular o determinante, eu vou estar utilizando uma delas, que é repetindo as duas primeiras linhas aqui na parte de baixo. E aí eu consigo identificar quem são as três diagonais principais e quem são as três diagonais secundárias. Então vamos lá mostrar para vocês. Eu já dei uma pequena adiantada aqui, dali um pouquinho vou estar explicando para vocês o que é que eu fiz. Então repetindo as duas primeiras linhas, a primeira linha ela é formada por 2x e x, a segunda linha por menos 1, menos 2 e menos 1. Agora fica fácil de identificar quem são as três diagonais. Então a primeira diagonal principal é essa daqui. 2 menos 2 vezes 2, se você fizer o produto disso, o resultado vai ser igual a menos 8. O resultado vai ser igual a menos 8. Depois você vai ter menos 1 vezes 1 vezes x. O produto disso daqui vai ser igual a menos x. E depois você vai ter 3x vezes menos 1. 3 vezes x vezes menos 1, o resultado disso daqui é igual a menos 3x. Na diagonal secundária eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que eu tenho que multiplicar por menos 1 os resultados. Ou seja, eu estou trocando sinais. A primeira diagonal secundária que nós temos é essa daqui, ó. X, 3 e menos 2. Se você fizer esse produto aqui, o resultado vai dar menos 6x. Como é secundária, eu troco para mais 6x. A outra diagonal secundária, ela é 2, 1 e menos 1. O produto disso daqui vai ser igual a menos 2. Como ela é secundária, eu troco para mais 2. E a outra é 2x e menos 1. Menos 1 vezes x vezes 2 dá menos 2x. Como é secundária, eu troco para mais 2x. O resultado disso tem que ser igual a 8. O resultado disso tem que ser igual a 8 menos o log de 8 na base 4. Só que eu não consigo resolver ainda esse log com essa base. Eu vou fazer uma troca. Eu vou utilizar a propriedade aqui, mudança de base de log. Então, a propriedade diz que seria um quociente, uma divisão, aonde eu vou ter dois logs, é um quociente entre logs. O 8 é o logaritmando do primeiro log e o 4 é o logaritmando do segundo log. Qual base? A base que eu achar interessante agora. Eu posso trocar qualquer base. Eu vou escolher a base 2. Por que eu escolhi a base 2? A base 2 é um valor que é múltiplo tanto de 4 quanto de 8. E aí fica fácil ser resolvido. Tá? Então, fazendo aqui as operações, eu teria lá, ó, 6x mais 2x me daria 8x, menos 3x menos 1x, o resultado é igual a 4x. E o resultado operacional agora vai ser menos 8 mais 2. Menos 8 mais 2 é igual a menos 6. Tudo isso igual a 8 menos o log de 8 na base 2. Eu vou fazer uma pequena operação algébrica ali. Eu vou escrever o 8 em forma de potência, então ficaria assim, ó. Log de 8, que na verdade é 2 elevado ao cubo, na base 2. Log de 4, que na verdade é 2 elevado ao quadrado, na base 2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu caí em uma outra propriedade de logs. Toda vez que eu tiver um log, quando o logaritmando é igual à base, se o logaritmando é igual à base sozinho, o valor desse log é 1. Mas se o logaritmando é igual à base e tem um expoente, o resultado então terá que ser expoente. Quer dizer que o resultado desse log aqui seria 3. A mesma coisa aqui, ó. Log de 2 ao quadrado na base 2. O resultado disso daqui então vai ser 2. Com isso a operação fica. Deixa eu fazer aqui na frente. Então com isso o resultado vai ficar 4x menos 6
igual a 8 menos 3 dividido por 2, ou seja, 3 meios. 3 meios. E o que nós temos ali é uma operação de uma equação de primeiro grau. Eu vou passar o 6 para o segundo membro, aí eu consigo fazer essa operação. Então vai ficar 4x igual a 8 mais 6 menos 3 meios. Tá? A melhor forma de eu conseguir resolver isso sem tirar mínimo múltiplo comum é multiplicando toda essa equação aqui por 2, porque aí eu não tenho denominador. Tá? Se eu fizer isso, você vai encontrar o seguinte resultado. 4x vezes 2 me daria 8x. Aqui vai ficar 8 vezes 2 é igual a 16. 6 vezes 2 é igual a 12. E menos 3 meios vezes 2 é igual a menos 3, porque o 2 cancela. Isso quer dizer que você vai ter 8x igual a 16 mais 12, que é igual a 28, menos 3, que é igual a 25. O 8 que está multiplicando, simplesmente vai passar para o outro membro dividindo. Com isso, o nosso valor de x é igual a 25 oitavos. E aqui estaria resolvido o exercício número 51. No exercício 54, nós temos que calcular o determinante. Então, o nosso determinante é composto por esses elementos aqui, ó, seno, cosseno, menos 2 cosseno e mais 2 seno. Então, seno de x, cosseno de x, menos 2 cosseno de x e menos 2 seno de x. Bastante simples. Lembra que o determinante de segunda ordem é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, nesse caso, diagonal principal, seno de x multiplicando menos 2 seno de x, que o resultado vai dar 2 seno ao quadrado de x. O produto da diagonal secundária vai ser menos 2 cosseno vezes cosseno. Então vai dar menos 2 cosseno ao quadrado. Menos 2 cosseno ao quadrado, como é secundária, troca o sinal, vai ficar mais 2 cosseno ao quadrado de x. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o número 2 em evidência. Então o resultado vai ser 2, que vai estar multiplicando seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o resultado disso daqui é igual a 1. Então, o nosso valor do determinante vai ser 2 vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, e 2 vezes 1, o resultado é igual a 2. Pronto, esse é o valor do determinante do exercício número 54. No exercício 55, temos que resolver essa equação matricial. O determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então eu preciso pensar qual que seria o valor que eu posso atribuir a x de tal forma que isso daqui seja verdadeiro. Tá? De tal forma que o determinante seja igual a zero. Determinante de terceira ordem, eu vou estar repetindo embaixo aqui as duas primeiras linhas. Então, a primeira linha é x, x. X a segunda. X, x e 4. Fazendo o produto da diagonal principal, nós vamos encontrar. Então, a primeira diagonal principal vai ser x vezes 4. X vezes 4. Deixa eu marcar aqui, né? Nos dando o resultado 4x ao quadrado. A segunda diagonal principal vai ser x vezes 4 vezes x, me dando 4x ao quadrado. A outra diagonal principal vai ser x vezes 4, me dando 4x ao quadrado. A diagonal secundária vai me dar x vezes x, x ao cubo, então ficando menos x ao cubo. A outra vai ficar 4 vezes 4 vezes x, me dando menos 16x. E a outra vai ser 4 vezes x, me
dando menos 4x ao quadrado. Lembrando que isso tem que ser igual a zero. Então aqui eu já tenho 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai me dar zero. Fica então 4x quadrado mais 4x quadrado, 8x quadrado, menos x ao cubo, menos 16x igual a zero. Uma equação do terceiro grau, nesse caso eu posso colocar o valor de x em evidência. Se eu colocar o valor de x em evidência aqui, ficaria x multiplicando 8x, né? 8x ao quadrado dividido por x vai ficar 8x. Menos x ao cubo dividido por x vai ficar menos x ao quadrado. E menos 16x dividido por x ficaria menos 16. Tudo isso igual a zero. Então o que eu tenho é um produto de dois fatores que me está dando resultado zero. O que significa isso? Significa que ou o primeiro fator aqui, x, é igual a zero, ou o segundo fator aqui, que é uma equação de segundo grau, vou escrevê-la aqui, menos x ao quadrado mais 8x menos 16 é igual a zero. Então, o primeiro resultado já saberia, o meu valor de x aqui seria igual a zero, né? Agora aqui vai me dar uma outra raiz, é uma equação de segundo grau, talvez me dê duas raízes, não sei, vamos tentar calcular. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Resolvendo uma equação de segundo grau, calculando primeiramente o valor de delta. Delta é o valor de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso, o nosso valor de delta vai ser igual. O valor de b aqui é 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que está multiplicando x quadrado, aqui é menos 1, vezes o valor de c, que no caso é menos 16. O nosso valor de c é igual a menos 16. Então você vai ter 8 ao quadrado, 64. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos ficaria negativo ainda. 4 vezes 1 vezes 16 me dá 64. Então ficaria 64 menos 64, o resultado do delta é igual a zero. Delta igual a zero numa equação de segundo grau significa que existe somente uma única raiz. Na verdade são duas raízes, né? São duas raízes, mas são duas raízes iguais. Como é que eu vou encontrar o valor? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor de a. Tá? Então nosso valor de x aqui vai ser igual ao valor de b negativo, ou seja, b com sinal trocado. O b era 8. Então aqui vai ficar menos 8. Mais ou menos. O valor do delta é zero, né? Mais ou menos zero. Dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é menos 1, então 2 vezes menos 1. O que você vai encontrar então é menos 8 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2. Então, menos 8 dividido por menos 2, o nosso valor de x é igual a 4. E aqui nós encontramos uma outra solução. Então, nosso valor de x pode ser 4, ou nosso valor de x pode ser 0. Tá? Qualquer um dos dois valores satisfaz aquela equação matricial.